Podem ir. Quero convidar meu irmão, o evangelista Henrique, que é o mensageiro de hoje. Ele já está com a palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto, o que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Eis uma porção poderosa, como toda a sua palavra é, mas que salta no meu coração, nos meus olhos, e me motivou a preparar essa ministração para a tua igreja. Então, em nome de Jesus, clamamos a Ti por socorro nessa hora, para que o sangue de Jesus se manifeste em nossos corações, e que nós sejamos limpos de toda a impureza do mundo, para podermos receber a palavra de amor, de paz, de eternidade, que nos é agora oferecida por Ti, Senhor, para que ela seja, aleluia, plantada em nossos corações, e que ela cresça e frutifique 100 por 1, salvando nossa alma do inferno, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados irmãos. Hoje é dia 13 de agosto, segundo domingo do mês de agosto. O mundo comemora nessa data o Dia dos Pais, amém? Pai, ele pode ser de duas formas, ou pai biológico, ou pai de criação. E nós identificamos isso conforme, nós somos orientados por duas situações. Ou aquele que gerou a criança, ou aquele que tomou a criança para criar. Tá? É interessante a gente observar uma coisa, e que muitos não observam por causa das ideologias. E essas ideologias que eu vou falar aqui, machismo, feminismo e um monte de ismo que apareceram, elas são contrárias ao cristianismo. E o cristianismo, ele nos mostra que nós nascemos da semente do homem. Porque o óvulo, ele recebe o espermatozoide, que é o ser vivo, e ele acomoda o espermatozoide. E ali naquele ambiente propício, a célula vai se multiplicando até gerar um ser humano, perfeito, com braços, pernas, olhos, cérebro, sistema digestivo. Então, muitos de nós desconsideramos
a realidade espiritual que se manifesta na ciência do homem gerar filhos. E porque a mãe leva 9 meses com o bebê no seu ventre, as mães são sempre mais exaltadas. E os pais são, de certa forma, desconsiderados. E cada vez menos se torna menos importante a figura masculina no seio de uma família, né? As funções de um pai: sustentar, educar, zelar, cuidar, proteger, né? Criar um filho até torná-lo sustentável, autossuficiente. Essas são as funções que nós temos como um pai, né? E precisamos cuidar em fazer em executar essas tarefas impostas a nós, naturalmente, por Deus. Falando em coisas impostas por Deus, nós podemos parar para pensar um pouquinho nas diversas mensagens que falam de família. Mas no tempo que eu era criança, e tinha no meu colégio uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, né? Quem é desse tempo? E a gente tinha sempre uma pergunta para responder: qual a célula máter da sociedade? E a gente dizia: é a família, né? Se a prova fosse sobre isso, depois da segunda vez que eu errei, eu aprendi e nunca mais errei. E é impressionante que isso está deixando de ser ministrado às nossas crianças, de ser ensinado a importância de uma família, né? A família, se a gente for observar a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e se a gente for observar a igreja, a gente vê o amor do Filho Jesus pelo Pai, ao ponto dele não negligenciar com o desejo do Pai. Então, tudo que Deus mandou fazer, Ele fez por amor ao Pai. E se a gente olhar para Jesus e observar que Ele é o nosso irmão mais velho, e Ele deu a vida para que a gente fosse salvo do inferno. E se a gente for parar para analisar direitinho, a gente nem tinha nascido quando Ele morreu por nós. E Ele já deu a vida por nós, pelo amor que Ele tinha por nós, antes de nós nascermos. E aí a gente vê que não é um amor normal, né? Não é um amor que é estimulado pela sociedade. É um amor que ele existe por laços de família. Laços de família. O que são laços de família? Como eles estão sendo alimentados em nosso coração? Estamos observando esses detalhes que Deus criou lá no princípio do mundo para sermos felizes? As novidades que entraram na sociedade estão nos fazendo mais felizes? É para a gente parar para pensar, né? A Bíblia nos mostra que a primeira família, ela tinha apenas 2 componentes: um homem e uma mulher, Adão e Eva. Abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Algumas pessoas, elas querem desqualificar a Bíblia como verdade. E a gente vai, eu creio, né? Eu percebo isso andando para trás, quando nós estamos desconsiderando a Bíblia como verdade. Olha o que está escrito no versículo 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Algumas Bíblias, em vez de ser auxiliadora, está escrito assim: adjuntora, né? Outras, ajudadora.
O que a gente observa é que existe um personagem principal, e esse personagem principal, o nome é Adão. E existe uma ajudadora idônea, que é Eva. Adão representa os homens, consequentemente, os pais de família. E Eva, as mulheres, as mães de família. Mas os dois não ocupam o mesmo lugar. Um veio primeiro e o outro veio para ajudar quem já existia. Porque na análise poderosa, perfeita, santa e agradável de Deus, Deus não queria que Henrique ficasse só, pastor Tess ficasse só, que nenhum homem ficasse só. Queria que todos nós tivéssemos a alegria da companhia de uma mulher. E que essa mulher, ela foi levantada na terra para ajudar o homem nas suas atividades. Mas aí entrou o feminismo, e entrou o machismo, e quantos ismos entraram? E tudo que Deus criou e que é perfeito, porque não tem como Deus criar algo imperfeito, irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvidas. Não tem como Deus gerar essa família entre um homem que encabeça e uma mulher que ajuda esse homem, e a gente tentar fazer de forma diferente. Quantos casamentos destruídos por causa da rebeldia. O homem não quer assumir o lugar de cabeça, porque infelizmente assumir o lugar de cabeça não é só aprender a mandar. E isso seria bem fácil se fosse só mandar, mas não. Deus nos dá como homem responsabilidades. Proteger a esposa, manter, sustentar a esposa, dirigir a esposa, manter a vida correta, para que a esposa não seja envergonhada pelo nosso comportamento, fazer do nosso viver um motivo de alegria para a esposa. Mas muitos de nós não queremos essa responsabilidade. Vivemos uma vida egoísta, fazendo aquilo que queremos. E essa separação que está acontecendo na sociedade, onde duas pessoas conseguem viver no mesmo teto, mas cada um olhando para si mesmo, né? E as tecnologias facilitando as nossas vidas. Tudo você encontra na máquina, mas você não encontra amor na máquina. Você encontra o prato feito, você encontra na lavadora eletrônica o prato limpo, você encontra a máquina de lavar para lavar a roupa, mas você não encontra amor. Você no celular pode estar com a tua mente afastada das dificuldades do mundo. A televisão também monta um imaginário de fantasias e tudo está fazendo você ficar tranquilo, mas você está esquecendo do principal: amor. Os nossos filhos não veem mais o amor do pai com a mãe, porque o pai e a mãe amam mais o celular e a televisão. E eles param de serem unidos e terem os vínculos, os laços familiares. E o meu filho mais velho não vai mais morrer pelo filho mais novo. Por quê? Porque para ele o mais importante é o celular. Porque assim como meu pai e minha mãe se preocupam mais com as diversões dentro de casa, a gente não come mais junto, não almoça, não faz mais nada, não vai mais para o shopping, nada mais não tem mais nenhuma, não vai mais para a praia, não vai mais para acampar. Até a igreja nós conseguimos fazer uma igreja onde um homem congrega numa igreja e a esposa congrega na outra igreja. Que loucura, onde é que nós estamos? Está faltando amor, irmão. E nós, como pais, essa noite, precisamos tomar
a missão de reconstruir nossa família, de restaurar, em fazer filhos que morram pelos nossos outros filhos, fazer filhos que morram pelos irmãos. Uma das feridas que o diabo abriu na nossa relação familiar é esse negócio de que filho é problema. Filho só é problema no lar onde não tem Jesus. No lar onde tem Jesus, o filho é mais um cristão. E nós evitamos ter filhos, porque não queremos trabalhar mais para dar mais, gastar mais com colégio, gastar mais com alimento. E muitas vezes nosso filho sozinho não consegue ter um irmão para amar. E ele não tem uma experiência do amor fraternal. E o nosso Jesus, hein? Que exemplo. Morreu pelos irmãos que não tinham nascido ainda. Nós precisamos, irmãos, aproveitar o Dia dos Pais, uma festa do mundo, para perceber a sua missão como pai. Ela está abrangindo tudo aquilo que Jesus quer fazer conosco. Chegamos ao ponto de colocar na escola a missão de criar nossos filhos. Nós estamos escolhendo para nós governantes que dizem que eles é que podem criar nossos filhos, ou seja, os filhos não vão ser mais parecidos com o pai. Máquinas, todas parecidas umas com as outras. Onde o amor fica? Aonde o amor se estabelece nessa sociedade? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Adão só tinha os animais, os únicos seres vivos que ele via. Esse texto mostra que Adão deu nome aos animais. Imagine que mente brilhante é que Deus fez para nós. E que a gente só usa dela a 5%. E nós não entendemos que a gente só vai aumentar a nossa percepção e que muitas vezes o que a gente chama que é espiritual não é espiritual, é a capacidade divina que Deus já deu ao homem, a Adão, que está sendo liberada por Deus para nós usarmos, porque nós estamos amando mais Deus do que as coisas. Olha que história perfeita. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne só. Às vezes eu vou fazer aconselhamento de casais e saio de lá envergonhado. Ouço coisas tão desagradáveis de pessoas que deveriam ser um só, mas que vivem como um cão e gato. E com certeza os cães e os gatos pecam menos na briga entre si do que vários casais que eu conheço. Alguns enviam vídeos para mim da mulher brigando, do marido brigando, para se justificarem nas suas atitudes. Irmãos, Dia dos Pais, se levante como um cristão na sua casa, busque a Deus em oração, para mudar esse quadro da sua família, para transformar sua família num exemplo, para que você consiga alcançar outras famílias. Nós temos o privilégio de conhecer Jesus, irmãos. Um irmão que deu a vida pelos irmãos que nem existiam. Nossos filhos estão sendo cheios desse amor, estão sendo enxertados nele esse amor, e ele acha como exemplo de amor cristão o meu relacionamento com minha esposa. Precisamos, irmãos. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você considera assim a sua esposa? Agora, se o feminismo e o machismo entrar nessa casa, você vai conseguir chegar nesse nível de integração?
Não vão. Não tem jeito de você ser uma família feliz com as ideias do mundo contaminando a essência do amor que é a Bíblia Sagrada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos um só. Nem existia filhos ainda, mas a família já existia. A base da família é o seu apego por sua esposa, pai. A base da família é o seu apego por seu marido, mãe. A sua moral é que seu marido seja um homem de moral. A sua moral, marido, é que sua esposa seja uma mulher de moral, de padrões elevados, que em tudo que fazem, não ficam observando as leis do país, não, fica observando Deus. Porque os homens falham até nas leis que eles escrevem, mas Deus, impossível de Deus errar. Lições para os pais. Seja um discípulo de Jesus. Essa é a única forma de sua missão como pai na terra dar certo. Irmãos, em Jesus você vê o Pai perfeito. Você vê o provedor multiplicando os pães. Você vê o conselheiro. Você vê o amoroso perdoando Pedro. Você vê o professor ensinando. Você vê o sacerdote que intercede por sua família, orando a Deus para proteger-nos. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não tem padrão de pai diferente de Jesus. Porque Deus em Jesus nos dá o exemplo. Quando sai do Espírito e nasce de Maria, e quando ele nasce, ele tem carne e osso, necessidades, sentimentos, e tudo isso ele amarra na vontade do Pai para ser vitorioso, e ele consegue vencer a carne dele. Então é nesse perfil, nesse padrão, é nessa verdade que nós temos que olhar, para nos purificar do machismo, do feminismo e de tudo mais que está na sua cabeça, fora do padrão de Deus. Efésios 5:1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 João 5:4, o texto que eu li: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé ela não pode ser misturada com os meus conceitos humanos, porque o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Então, se o padrão não for Cristo, não vai dar certo. Segundo conselho, para fazer o bem, irmão, não podemos ser preguiçosos. Porque o preguiçoso não tem disposição para fazer o bem. E eu fui impactado, porque Deus manda que eu dirija bem no trânsito. E para você dirigir bem, hoje em dia, você tem que frear muito. E meu carro é automático. Eu não preciso ficar freando, botando o pé na embreagem o tempo todo. Mas para eu dar passagem para o apressado, eu tenho que botar o pé no freio, irmão.
Para eu, muitas vezes, desentupir o engarrafamento, eu tenho que engrenar uma ré. E quantos de nós, orgulhosos e envaidecidos, não voltamos atrás nas nossas atitudes e somos igual a burro empacado em uma briga que poderia ter sido resolvida em 10 minutos, leva uma semana de desavença dentro de casa. Eu tenho visto jovens que têm medo de casar, porque eles acham que casamento é igual à vida do pai e da mãe que vivem brigando dentro de casa. O que é que nós estamos fazendo com a nossa sociedade? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Temos que entender que fazer o bem cansa. Se a gente desfalecer, vamos morrer. Mas se perseverar, lutando com o bem, vai trazer resultado. 2 Tessalonicenses 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E se o Senhor não é mau, o nosso trabalho é fazer o bem. Esqueçamos as ideologias do mundo, se nós quisermos ser salvos. Porque só tem uma forma de ser salvos, sermos iguais a Jesus. Deus tem que olhar para a gente, não tem que ver um feminista, não tem que ver um comunista, não tem que ver um machista, não tem que ver um capitalista, um budista, um qualquerista que você queira ser. Deus tem que olhar para a gente e tem que ver Cristo em nós. E quem está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando a Bíblia nos diz que o novo é Jesus, e Jesus tem 2023 anos que nasceu, é porque a nossa natureza humana é tão velha, antiquada, limitada, que nem pecado novo a gente consegue fazer. Ah, mas ser cristão é diferente. Cristão é aquele que não peca, é aquele que não vive na prática do pecado. Então nós precisamos entender essas coisas. Terceiro conselho: no mundo nós temos duas opções: ou vencemos no mundo, ou no mundo nós somos um expoente de riqueza, de grandeza, de ostentação, desconsiderando Deus, ou nós vencemos o mundo com a intenção de irmos morar na Nova Jerusalém Celestial. E como é que vence o mundo? É deixando de fazer caminhos próprios e obedecer ao que Cristo ensinou a ser, como nós temos que ser como pais. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber. É tanta ciência, é tanta tecnologia. Uma vez eu tive um sonho de comprar um terreno e construir ali um retiro para casais. E ali eu ia construir na minha cabeça 10, 15 quiosques para os casais fazerem uma reconciliação, uma lavagem, uma reestruturação, uma reanimação no casamento. E a primeira coisa que eu coloquei no meu coração foi: não vai ter internet, não vai ter televisão.
Nós não temos mais descanso mental. A mente fica ocupada, é tanta mensagem, é tanta informação, e a gente não tem tempo de amar um ao outro mais. Tem coisas que a gente não precisa saber, irmãos. A gente precisa saber mais é de Cristo. Olha a continuação dessa passagem bíblica. Porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Eu vou fazer uma pergunta para você, responda no espírito aí. Você casaria com um homem com 2 cabeças? Porque o padrão do corpo é ter uma cabeça só, né? Você casaria com um homem com 3 olhos? Você casaria com um homem que, quando você olhasse para a perna dele, não tivesse 2 pernas, tivesse 5 pernas? Você taxaria esse homem como um aleijado. E você ia procurar uma pessoa normal. Quando Deus olha para uma família e Ele quer ver uma família normal, Ele quer uma família com 2 cabeças ou com uma cabeça só? E quem é que tem que ser a cabeça da sua família, segundo a Bíblia? Quem? O homem. E por que não deixa ser? E você, varão, por que você não quer mais ser cabeça de família nenhuma? Precisamos tomar uma atitude, irmão, porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. E Deus fala, o Pai é a cabeça de Jesus Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da esposa. Se os dois são uma só carne, não pode estar todo mundo mandando. Agora a cabeça, você também não pode levar sua mulher para o inferno, nem para a falência, nem deixar sua mulher com fome, nem deixar sua mulher sem amor, nem deixar sua mulher sem Jesus. Você tem que ser o cabeça que conduz a sua mulher para o céu. Meu irmão, um pai que faz parte do corpo de Cristo precisa dar exemplos bons. Ele tem que ser um bom educador. Olha o que está escrito em Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que padrão lindo! Hoje eu vi uma filha dizer para o pai, eu te odeio. Meu Deus! Onde nós estamos? Não pense que era uma menina de 15, 20 anos, não. Era uma criança. Se aquele pai fosse a cabeça, se aquela mulher fosse a ajudadora idônea, a criança não tinha aquele comportamento. Porque os dois juntos estavam educando a menina. E uma das fases da educação é mostrar para a filha, para o filho pequeno, que quem manda é o pai. Agora, a sua esposa pode te apontar, varão, como exemplo? Nós precisamos tomar as rédeas do que Cristo mandou a gente fazer. Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Existe uma lei nacional aí que proíbe o castigo físico com as crianças. Essa lei diverge dessa ordem de Deus. Eu prefiro obedecer a Deus.
Irmãos, eu preciso cuidar do futuro de meu filho. Meu filho, ele tem que ir para o céu. O filho que eu gerar, ele precisa ir para o céu. E se eu for olhar para o governo, que diz que a gente não tem que ser retrógrado, conservador, o meu filho vai para o inferno. E o que importa é eu garantir que meu filho tenha uma mente daqueles que buscam o céu. Provérbios 23:14, tu a fustigarás com a varas e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu estou vendo um desmantelamento da sociedade, porque estamos esquecendo do que Deus já colocou na Bíblia. Irmão, não tem novidade não, está tudo escrito. Nós precisamos ser bons maridos. Efésios 5:25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você deixa sua mulher sair expondo as curvas dela na rua? Você não ama a sua esposa. Porque quem tem a esposa por valioso, esconde as curvas dela para ninguém ver. Eu estou mentindo? Se eu tenho a minha mulher como valioso, eu tenho como exclusivo. Esse é um dos detalhes. Tem outros. Cristo, irmãos, Cristo, Ele veio falar com os judeus. Os judeus é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu os judeus, irmãos, lá em Jacó. Lá em Jacó, o usurpador. Acaso Jacó era melhor do que Esaú? Todos os dois tinham defeito, mas um foi amado e é escolhido. Então Deus prova o amor dele por nós na escolha. Não escolheu o mais bonito, não escolheu o melhor lutador, escolheu aquele que ele escolheu, independente das circunstâncias. Um dia você olhou para uma mulher e se apaixonou por ela. O seu coração parou de pensar em muitas coisas, só pensava naquela mulher. Consegue casar, enfrenta todas as questões sociais, financeiras, moradia, um monte de coisa, cultura, diversas lutas para enfrentar, para depois você deixar ela usar a roupa que quer. Seja sábio também, irmãos. Seja sábio em escolher para ela as melhores atividades, em fazer com que ela aprenda a priorizar o lar dela, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a mulher agora sábia quer ter esse diploma e quer cuidar da sua carreira na rua. Por isso que está tendo uma nova sociedade sendo formada dos homens e das mulheres divorciadas que vão passar a velhice sozinhos, porque não consegue dar certo um casamento fora do padrão de Deus. Amados irmãos, o padrão que você deve cuidar da sua esposa é o padrão de Cristo. E Cristo não só deu a vida pela igreja, como também deu o Espírito Santo para que a igreja andasse nos caminhos que agradassem a Deus. Então, ministre sua esposa nessas coisas também. Mateus 22:21. O bom
pagador. Como é que eu vou ser um bom pai se eu vivo comprando aquilo que eu não posso pagar? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui estava se falando sobre tributos, mas também uma lição de economia. Como eu vou ficar fazendo dívidas que eu não posso pagar? Irmão, a sociedade vai pressionar você sim. Todo mundo vai meter a cumbuca na sua família. Mas eu vou dar a você uma direção. Faça a conta, planilhe tudo. Eu ganho um X. Então eu só posso gastar menos X. Então dentro desse menos X eu tenho que escolher as prioridades. E as coisas que não puder comprar vão ficar faltando. Mas eu não vou responder na justiça. Eu não vou ter bens penhorados. Eu não vou ter a visita de cobradores na minha porta. Nem vou andar debaixo da mão de agiotas. Porque o bom pai, ele tem que aprender a ser um bom administrador das suas finanças. E quanto mais conta você faz, mais desesperado você fica. E aí você vai tomando tendência, vai fazendo um curso, vai fazendo uma atividade extra, vai se virando para aumentar a renda. Mas tem uma coisa que é muito importante você saber. Se você parar de confiar em Deus, e de confiar na sua esposa para pagar suas contas e partir para a fé de ir enfrentar sozinho essa questão financeira, Deus vai entrar no negócio com você e aleluia, necessitado, você vai passar a emprestar dinheiro. Porque eu vejo, quando a gente olha para a Bíblia e vê a necessidade de ser provedor de um varão, ter a honra de pagar as contas, Deus colocando a gente em lugares especiais, sem nem qualificações diplomáticas para tal. Mas fica dividindo essas cargas com a mulher. Se ela voluntariamente puder ajudar, ótimo. Mas seja homem. Seja homem. Porque uma das coisas que o homem tem que aprender é a ser homem. A contar com os milagres de Deus para a provisão da sua casa também. Eu fui, irmão, estraçalhado na minha vida cristã, quando uma moça foi dar o testemunho de vitória dela para ela fazer o vestibular. Ela disse, na sala de aula, de um cursinho de pré-vestibular, que todos queriam fazer medicina, e ela, como médica, ela disse assim, eu sou uma péssima, eu não sou inteligente. Ela disse assim, eu não sou inteligente. Eu não tinha condição nenhuma de passar no vestibular de medicina. Mas como eu queria ser médica, e eu conversei com meu pai, e meu pai disse para mim assim, não se preocupe, filha, estude conforme as suas capacidades, e vai fazer a prova, porque eu vou orar para meu Deus, e meu Deus vai fazer você passar. E a mulher sem estudar não, ela estudava, mas sem aprender, com dificuldade, passou no vestibular de medicina. Eu disse assim, misericórdia, Deus, que crente sou eu. Um cara disposto no mundo espiritual para lutar pela filha, operou o impossível na vida da filha. E ela é médica. Irmão, se a gente não olhar para Deus como a solução do nosso problema, Deus vai deixar a gente viver o tempo todo encostado nas nossas próprias iniciativas pessoais. Levante-se como varão, como cabeça, como sacerdote. E a sua esposa tem que saber a se conformar com a sua capacidade financeira. Até você chegar no ponto que agrade a ela. E que você vai chegar em Jesus Cristo, vai chegar, porque Deus é operador de milagres em todas as áreas.
Você precisa ser um bom funcionário, irmãos. Você precisa ser um bom funcionário. Para ser um bom pai, um pai nunca vai ser um bom pai se não der ao filho o exemplo de bom funcionário. O relógio, meu Deus do céu, ô pastor, abre uma sessão, eu lhe peço uma sessão, porque é importante. Eu nunca senti tanta necessidade de ministrar um texto bíblico como esse. Olha o que está escrito em Efésios 6, de 5 a 9, não é só esse, não é a última página também. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é que a Bíblia está tratando aqui? Seja um bom funcionário na sua empresa. Porque isso é exemplo de pai. Olha o que a Bíblia fala dos empresários. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. É o próximo. Só tem uma página agora. E vós, senhores, ou seja, e vós, empresários, fazei o mesmo para com seus funcionários, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há distinção de pessoas. Você pode ser ricão aqui, irmão, mas você tem que ser justo. Você não precisa ser bom, caridoso, nada disso com os seus funcionários. Você só precisa ser justo. Porque isso é que se espera de um bom empresário. Não mentir, não roubar, não enganar. Não pagar menos do que aquele serviço merece ser mensurado. Precisamos entender, Deus está vendo você. O último conselho: um pai que faz parte do corpo de Cristo precisa ter cuidado com o passado, com o presente e com o futuro do seu filho. O passado, como é que você cuida do passado do seu filho? Casando conforme a regra da igreja, casando conforme a regra da Bíblia. Você não pode casar do jeito que você quer, conforme os desejos da carne e a paixão. Ou Jesus é seu Senhor ou não é. E está escrito na Bíblia que você não pode casar em julgo desigual. Então procure uma mulher crente, para ambos em Cristo buscarem a salvação dos dois e dos filhos. É assim que você trata o passado de seu filho. Precisamos saber que as coisas espirituais precisam ser observadas como importantes. Do presente. Você não pode viver em casa brigando com seu cônjuge o tempo todo. A polícia não pode visitar você porque você faz coisas que são contrárias à lei do país, certo? Cobradores. Você não pode andar dando golpe nos outros, comprando e não pagando, enganando, vendendo coisas que são ilícitas. A Bíblia diz que trabalho honrado é aquele que vem do suor do nosso rosto. Você não pode viver por aí enganando uma mulher aqui na igreja, enganando uma mulher na outra igreja. Você não pode viver por aí brigando com os vizinhos. Se você vive desse jeito, você acha que seu filho está sendo criado para ser o quê? Um imitador de Cristo ou um imitador do diabo? Irmãos, isso aqui, eu estou até sendo áspero, porque a gente fica nervoso. Mas é a fórmula da felicidade. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Pronto, é o resumo do que eu estou falando. Futuro. Não se omita das obrigações que você tem como pai. Cuidar, educar, dar segurança. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu tinha 16 anos, arrumei uma namorada que era prima de uma pessoa que usava drogas na minha rua.
e faltou água, e ficou todo mundo numa casa junto. Quando meu pai me viu na casa daquele cara que usava droga, meu pai desceu, meu irmão. Eu com 16 anos já tinha 1,85 m, meu pai já era mais baixo do que eu. Meu pai desceu, bateu na porta e disse: vamos embora para casa. Meu pai naquele dia foi meu herói. Naquele dia eu poderia ter começado a usar drogas, mas ele estava vigiando os filhos dele. A gente deixa nossos filhos à toa. Nós precisamos cuidar dos futuros dos nossos filhos, ver como ele está usando a internet, ver como ele está tirando as notas, acompanhar toda a vida dele. Tudo que é necessário para que ele dê certo na vida é responsabilidade do pai. Irmãos, Deus nos colocou à disposição um personal trainer espiritual, que é o Espírito Santo. Ele fica dentro de nós dizendo assim: pare de fazer coisa errada, pare de fazer coisa errada, pare de fazer coisa errada, motivando: faça o certo, faça o certo, faça o certo. Que trabalho nós damos para Deus e você não quer ter trabalho com seus filhos? Não tem como fazer o bem sem ter trabalho. Fazer o bem dá trabalho e dá canseira, mas em nome de Jesus, vamos colher os frutos de sermos bons pais, de sermos boas mães e de sermos bons filhos, se seguirmos a regra que está na Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Seu filho tem um corpo, seu filho tem uma alma, seu filho tem um espírito. Cuide das três: do corpo, da alma e do espírito do seu filho. Não deixe nada de fora. É missão sua como pai. Ah, rapaz, não tem jeito de Deus não tratar a vida de um pai que tem essa disposição. Não tem como Deus te abandonar e te deixar só. Você vai ver milagres financeiros, milagres espirituais, você vai ver milagres em todas as áreas da sua vida, se você tiver a disposição de cuidar da sua família, irmão. Mas não como um homem do mundo, não como as ideologias do mundo, com Cristo. Amém? Senhor, essa é a tua igreja. A palavra foi ministrada. Eu estou alegre, me sentindo, Senhor, feliz. Sei que muitas coisas poderiam ter sido ditas, mas eu não dei lugar ao Espírito para pensar em mais, e até o tempo, Senhor, é limitado. Mas em nome de Jesus eu te peço que o Senhor transforme a vida desses ouvintes, Pai. Que os pais que estão aqui, que eles sejam, Senhor, impactados por essa palavra, e faça, Senhor, um autoexame para consertar a vida dele, e que eles busquem a Deus, e que eles sejam imitadores de Cristo em seu lar, que eles sejam, Senhor, aleluia, aquele que provê a segurança, aquele que provê, Senhor, aleluia, a moradia, não, mais do que a moradia, a paz de um lar, aquele que provê o crescimento espiritual dos membros da família. Em nome de Jesus, faz de nós, Senhor, paz, aleluia, conforme o teu querer, e tira de nós, Senhor, toda o negligenciar, a preguiça espiritual. Em nome de Jesus, nos mostra como é valioso a alma da nossa esposa, como é valioso a alma dos nossos filhos, e que nós não podemos deixar que eles vão para o inferno. Nos ensina, Senhor, a sermos o sacerdote que conduza as pessoas sobre a nossa direção para o céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu estava aí pensando nessa mensagem, qual o padrão, né? Qual o padrão que a gente deve seguir, irmãos? Hoje o Senhor precisa falar ao nosso coração de uma maneira séria. Qual o padrão, né? E aí me veio o seguinte pensamento, irmão, né? E desculpe, viu, irmãos, mas eu gosto de ser confrontado. Eu gosto, porque é quando eu sou confrontado que eu vejo meus erros. E aí eu estava aqui ouvindo a mensagem e o Senhor falou para mim assim: diga para eles, quando os
seus filhos olham para você, eles veem um excelente jogador de futebol? Olha assim, não, meu pai é craque de bola. É isso que o seu filho olha para você e vê? Ou o seu filho olha para você e vê, meu pai é um imitador de Cristo? Pense, irmão. Se der tempo, jogue bola. Não tem problema não, jogar bola não é pecado não, mas se der tempo. Se não der tempo, cumpra com a sua responsabilidade e cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Se sobrar tempo, jogue bola, faça outras coisas. Eu deixei esse texto aí, o Senhor falou comigo também. Eu vou ler no verso 9 na minha Bíblia, e o destaque é esse que está aí projetado. Ele respondeu, que o anjo falando para Daniel: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você é sábio? Os sábios entenderão, mas os ímpios continuarão. Mas o sábio vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender o que o Senhor falou com você hoje, irmão. E você vai sair daqui hoje com um trilho na sua frente e com decisões na sua vida. E Deus vai te abençoar, porque é Ele quem está te conduzindo nesse caminho. Então deixe o Senhor falar mais no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar pela Dona Maria. Dona Maria está se recuperando. Glória a Deus, tudo certo na cirurgia. Está aguardando a cirurgia ainda. Então vamos orar para que Deus opere a cirurgia antes do médico, né? E ela possa receber alta e vir para casa. Vamos colocar diante do Senhor em oração. Senhor, apresentamos a Ti a vida da Dona Maria nessa hora. Pedimos a Tua mão estendida. Tu és o médico dos médicos, aquele que sara todas as doenças. Pedimos a Tua mão estendida operando na vida dela, Senhor, restaurando a saúde nessa hora. Que os exames mostrem o Teu operar na vida da Dona Maria, Senhor. No nome de Jesus. Pai, também te pedimos, fale mais ao nosso coração. Nós somos os sábios que entendem aquilo que o Senhor diz e decidem praticar. Que assim seja nessa noite. Que os teus servos que aqui estão tenham recebido a direção do Senhor. E agora, Espírito Santo, aplica aos seus corações esta palavra para que eles possam vivê-la intensamente e colher os frutos da obediência, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta oração nós queremos declarar: o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é a nossa única regra, o Senhor e mais ninguém. É o Senhor que queremos seguir, é o Senhor que queremos obedecer. É igual ao Senhor que queremos ser. Nos ajude, nos ensine e nos encoraje. Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com as nossas famílias e com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.